Ó, papel e caneta na mão, que é muito importante vocês anotarem, que eu vou dar dicas fantásticas sobre a Apple e o que ela vai ajudar você a aumentar as suas vendas e ter mais segurança no fechamento da venda. É isso que é o meu intuito e essa é a minha missão. Fazer você aumentar as suas vendas e ter mais segurança no fechamento da venda. Muita gente perde uma venda, faz uma bela apresentação, mas no fechamento não tem segurança. Não tem segurança. Eu falo que o fechamento é igual o golpe lá do jiu-jitsu. Eu gosto muito de jiu-jitsu. Eu falo que o fechamento é igual o mata-leão. Aquele golpe mata-leão, sabe? Se você pega um cliente difícil, vamos falar que o cliente também é um faixa preta. Um faixa preta lutando com outro faixa preta, ele sabe do golpe do mata-leão. Então, se ele é pego ali de surpresa com o mata-leão, quando ele é um faixa preta, o que está dando o golpe do mata-leão, se ele for de verdade um faixa preta, ele não vai colocar toda a força no golpe. Porque o outro faixa preta que está levando o golpe, ele vai prender a respiração. Ele vai prender a respiração porque fazer força também cansa. E aí, se ele for um faixa preta, ele vai colocar o quê? 70% de força. Depois ele acrescenta para 80% de força. Depois ele põe 90% de força até o oponente bater. Até o oponente bater. O que você quer dizer com isso, Luciano? Se você pega um cliente difícil, ele também vai resistir à compra. Por quê, Luciano? Porque, infelizmente, ninguém gosta de um vendedor. As pessoas gostam de um especialista. E a gente vive melhor de clientes difíceis. A gente não vive de cliente que compra. A gente vive do cliente difícil. Por isso que nessa aula de hoje, qual que é o meu intuito aqui? Qual é o meu intuito? Fazer você aumentar as suas vendas de colchão e ter mais segurança no fechamento. E eu sou o Luciano Persinotto. E o tema dessa aula de hoje é: o que a Apple pode ensinar sobre venda de colchão? O que a Apple pode ensinar sobre venda de colchão? Vamos lá? Vamos embora para o conteúdo? Vamos embora. O que torna a Apple um objeto de desejo? Porque a Apple ela é um objeto de desejo. Mas o que torna a Apple um objeto de desejo? O que faz uma pessoa comprar um iPhone de 5 mil reais, de 8 mil reais, de 10 mil reais num ano, e no ano seguinte ela querer trocar por um outro iPhone, às vezes que não mudou nada. Mudou o nome, mas ele compra, ele quer se atualizar. O que faz isso, Luciano? Eu acho que a Apple trabalha muito no intangível. O intangível é aquilo que você não pode tocar. É aquilo que às vezes você nem enxerga. Ela trabalha no intangível, naquilo que você não pode tocar, que é o desejo. Ah, Luciano, mas o que a Apple faz de diferente? Vamos buscar aqui hoje o que a Apple faz de diferente. Eu acho, analisando a Apple, o que ela faz de diferente é a marca dela. Um dos grandes diferenciais da Apple é a marca, o intangível, porque marca é uma coisa intangível. Marca você não pode tocar, mas você gosta da marca. O intangível é aquilo que você não pode tocar. Ah, mas Luciano, isso faz diferença? Se você for vender um colchão de R$1.000 ou um colchão de R$10.000, a marca faz toda a diferença. A marca faz toda a diferença. Como que faz a diferença, Luciano? Primeiro, a Apple ela foi criada em 1965 pelo Steve Jobs e pelo outro sócio que chama Steve também. E aí, nesse decorrer, eles fizeram sucesso. Para você ter uma ideia, a Apple hoje ela é tão forte que em caixa dela, ela tem mais dinheiro no caixa dela do que o governo dos Estados Unidos.
Como assim, Luciano? Verdade. A Apple tem mais dinheiro no caixa do que o governo americano. Ela pode comprar o que ela quiser com o dinheiro dela, ela pode comprar quantas empresas ela quiser. E por que a Apple custa 6 vezes mais caro do que o seu concorrente? Os celulares da Apple, os produtos da Apple, custam, em pesquisa feita, 6 vezes mais caro do que o seu concorrente. E as pessoas compram. Eu conheço gente que ganha R$2.000 por mês e tem um iPhone de R$5.000. Por que, Luciano? Por quê? A Apple conseguiu o sucesso partindo do zero, mas usando o quê? Usando posicionamento e usando desejo. A marca tem um posicionamento. A marca, ela é um objeto de desejo. Ela é um objeto de desejo. O que torna a Apple diferente? Porque ela conquistou o bolso do cliente e ela conquistou o coração do cliente. Ela não conquistou só o coração, ela conquistou o bolso também. Porque uma pessoa que ganha R$2.000 por mês, às vezes tem um iPhone de 5.000. Quem sabe até mais caro. Então ela conquistou o bolso e conquistou o coração do cliente. Por quê? Primeiro, os produtos da Apple são visionários. Primeiro lugar, produto visionário. Segundo lugar, o designer. O designer é diferenciado. O que você quer dizer com isso, Luciano? O colchão tem que ter um designer diferenciado também. Não pode ser um colchão comum. Nós estamos falando aqui de objeto de desejo. Nós estamos falando aqui para uma marca de desejo da Apple. E o que mais a Apple tem, na minha opinião? Ela sabe gerar valor agregado. A Apple sabe gerar valor agregado. Sabe. A Apple sabe gerar tanto valor agregado que ela cria valor antes da venda. Um dos segredos, ela cria valor antes da venda. Ela cria tanto valor antes das pessoas comprarem o seu produto. Mas como que ela gera valor, Luciano? Você já viu que o fone de ouvido da Apple é branco? A maioria é preto. Por que é branco o fone de ouvido da Apple? É diferente. Porque ela criou uma tribo. Ela criou um objeto para que quando uma outra pessoa tivesse, uma se identificasse com a outra. Observem bem, o fone de ouvido da Apple é branco. E a outra pessoa, quando vê um fone de ouvido sendo usado de branco também, ela fala, pô, o cara também tem um iPhone. Ela também tem um iPhone. Ela fez uma tribo dela. Ela fez uma tribo dela. Ela não lançou um fone de ouvido, ela lançou um símbolo. Ela é tão forte que ela lançou um símbolo. Vocês percebem que a Apple joga em outro nível? Ela joga em outro nível. A Apple se comunica de um nível elevado. Sim, sim, sim. O que você quer dizer com isso? Ela trabalha no inconsciente da venda. Ela trabalha no inconsciente do cliente. Ela trabalha... O que mais ela tem? Ela tem significado. Ela não é uma empresa de tecnologia. Ela não é uma empresa de celular. Ela não é uma empresa de produtos. A Apple, ela é uma empresa de propósito, de missão. É uma empresa que trabalha por significado. Luciano, o que você quer dizer com significado? Significado é agregar significância. É você dar sentido para as coisas. É você dar sentido. Vamos dar um exemplo aqui? Tem filmes, tem cenas de filmes que é gravada com o iPhone. É a câmera que eles vendem? Não. É a realização. Ela vem de realização. Tem fotos de capa de revista que é tirado com o iPhone. Ela está vendendo uma máquina de filmar? Não. Ela está vendendo a realização daquela imagem, daquele sonho. É isso que a Apple faz. Ela põe significado, ela dá significância, ela dá sentido para as coisas. É um nível mais elevado. É um nível mais elevado. A Apple, ela empodera os seus clientes. A Apple empodera os seus clientes. Você percebe que a Apple não fala do que é feito
o material do iPhone? Ela não fala do que é feito o material do iPhone. Ela não foca nisso. Ela fala o que o produto representa. Ela não fala do que é feito o iPhone. Ela fala o que o iPhone representa na vida das pessoas. É outro jogo, é outro nível. Luciano, anota isso que eu vou te explicar agora. Anota aí. Anota aí. O que a Apple representa é muito mais poderoso do que o produto. Anota essa. O que a Apple representa é muito mais poderoso do que o iPhone. É muito maior. Como assim, Luciano? Sim, posicionamento da marca, o foco não está no produto. O foco não está no iPhone. O foco está na marca. O foco não está no iPhone, o foco está na marca. O que você quer dizer com isso? O foco não pode estar no colchão. O foco tem que estar na marca do colchão. O que a sua marca significa para o seu cliente na sua apresentação? O que a sua marca significa quando você mostra a sua apresentação, mostra os benefícios do seu produto, os benefícios do seu colchão para o cliente? O que significa? O cliente sente que a vida dele será transformada? Ou ele sente que você está vendendo um colchão para ele? Tem que ser maior. Nós estamos na era da experiência, nós estamos na era do propósito, nós estamos na era do significado. Senão você vai vender só para quem quer comprar. Não é o colchão que o cliente compra a sua marca. Mas vamos chegar um pouquinho mais lá. Você já viu aquelas lojas de franquias? Quantas lojas tem de franquia? Ortobon, né? Castor. Tem tanta marca de colchão aí, lojas, franquias. Por quê? Porque o cliente, isso é provado que o cliente compra a marca. Ah, vou na Ortobon. Ah, vou na Castor. Ah, eu quero comprar da Pilomed. O cliente não compra o colchão. O cliente compra a marca. Por isso que existem franquias. Por isso tem gente que paga para ter uma franquia. É o objeto, é a marca, não é o objeto. O que é um exemplo de significado, Luciano? Você tá falando que a Apple vende significado. Um dos segredos da Apple é significado. Me dá um exemplo de significado. Eu vou te dar um exemplo de significado. Vou colocar aqui uma foto. Presta atenção, a gente vai ver junto essa foto e eu vou te explicar. O que é significado? Olha aqui. Tá vendo essa foto? Essa foto, se você olhar para ela, tem dois irmãos. Esses irmãos, o que aconteceu nessa foto? Ela foi tirada num parque nos Estados Unidos. E essa foto, 2 segundos antes, aliás, depois de ter batido a foto, 2 segundos depois de você ter batido essa foto, sabe o que aconteceu? Um raio. Os meninos viram que o cabelo ficou para cima, só que eles pediram para tirar uma foto, e quando tirou a foto, 2 segundos depois da foto, um raio veio em cima deles, no meio deles. O menorzinho morreu, matou na hora, e o outro, maior, teve sequelas irreparáveis. Não fala, não anda, não mexe, teve sequelas irreparáveis. Você percebe que depois que eu falei para você o que está por trás da foto, o olhar da foto ficou diferente? Antes era uma foto engraçadinha, agora é uma foto que você olha diferente. O que eu quero dizer com isso? Foi colocada importância na foto. Foi mostrado a história por trás da foto. Isso é significado. O que significa essa foto? Significa que 2 segundos depois de ser tirada a foto, a criança pequena morreu e a outra ficou com sequelas irreparáveis. Você começa a olhar para a foto de um jeito diferente, de uma forma diferente. Você dá mais importância para essa foto agora. Isso é significado. Quer ver outro exemplo? Essa foto aqui, você olha para essa foto,
é uma foto aparentemente normal. Um noivo, uma noiva, num casamento clássico. Só que ali, ó, tem um notebook que a mãe da noiva estava assistindo o casamento de um leito de hospital, num leito de morte. Ela estava assistindo da cama de um hospital. E depois que casaram, no dia seguinte, essa mãe, infelizmente, entrou em óbito. Essa foto, ela tem significado para esse casal. Observe que você começa a olhar a foto com um olhar diferente quando você conta a história por trás da foto. Isso é significado. É nisso que a Apple trabalha. Você quer ver outro exemplo? Essa foto aí é uma foto do John Lennon. Ele estava num hotel em Nova York dando um autógrafo. Esse cara do lado, depois que o John Lennon deu o autógrafo dele, esse cara puxou uma arma dentro do hotel de Nova York, disparou e matou o John Lennon. Um talento mundial morreu depois de ter dado um autógrafo. Essa foto foi a última foto da vida dele. A última foto em vida do John Lennon. Ainda pegou um pedacinho do psicopata que matou ele. Olha como a foto tem mais significado contando a história, senão ia ser só uma foto. É uma foto com significado. O cara foi a última foto da vida dele. Eu estou contando a história por trás da foto. Não é só mostrar a foto. Você quer ver outro exemplo? Vamos dar exemplo de significado. Essa aqui. Essa foto aí, esse menino que está chorando de violino, esse menino, a foto não está mostrando aonde ele está, mas ele está num funeral do professor de música dele. Esse menino é de uma das favelas do Rio de Janeiro. Esse professor de música tirou o menino do meio perigoso da favela, ensinou para ele música, transformou a vida dele, ele aprendeu a tocar violino. O que aconteceu com ele? Ele está tocando, essa lágrima que está derrubando do rosto dele, é uma lágrima que mostra que é a última vez que ele vai ver o professor que transformou a vida dele. Olha como tem significado a foto. Olha como mostra uma outra história por trás da foto. Você começa a olhar a foto com um olhar diferente. Você começa a dar importância para a foto. Você começa a olhar para a foto diferente. Pô, Luciano, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Quando você mostrar a foto do seu colchão, quando você mostrar a maquete do seu colchão para o seu cliente, você não pode falar só de característica. Você não pode falar só que esse colchão é bom. Você tem que mostrar a história por trás da foto. Me dá um exemplo, Luciano. Qual o significado que a sua empresa passa, que a sua marca passa? O cliente tem que sentir o significado da sua marca. Quer ver? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte. Quando você mostrar um folder de uma foto de um colchão, quando você mostrar a maquete para o seu cliente, quando você for mostrar o próprio colchão se você estiver numa loja, qual é o desejo que o seu cliente quer? Qual é o desejo que ele tem? Você sabe o desejo do seu cliente? Você sabe? Você começa... Por exemplo, eu tenho um colchão aqui que é a linha Emirates. Um colchão 7 estrelas, um colchão que é usado nos melhores hotéis de Dubai. O cliente vai ter um conforto 7 estrelas. Ele vai ter um alinhamento de postura, ele vai ter um sono reparador, ele vai ter um sono de rei, um sono de rainha. Quando ele acordar no dia seguinte, o corpo vai estar mais preparado, disposto, disposta.
Você fala esses benefícios para o seu cliente? O que faz um cliente comprar um colchão linha alta? O que faz um cliente com uma doméstica, um aposentado que mora numa comunidade, como o Reginaldo vendeu na comunidade Paraisópolis de São Paulo, a maior comunidade de São Paulo, a vender um colchão de 14 mil reais à vista? É só significado, não é produto, não é colchão. O cliente não comprou um colchão. O cliente comprou o que estava por trás do colchão. O cliente comprou que aquele colchão ia transformar a vida dele. Na hora de mostrar uma foto de um depoimento de um cliente, tem que contar a história por trás da foto do depoimento. Tá vendo essa senhora aqui, a Dona Maria? A Dona Maria tinha fibromialgia, tem idade para ser minha mãe. Ela tem dor nas pernas, tinha muitas varizes, um sono não reparador, acordava, tinha micro despertares à noite, não dormia bem. Depois do colchão, ela dorme melhor, ela acorda melhor, ela brinca com os netinhos dela, ela tem mais saúde, ela acorda mais disposta, ela está de bem com a vida. Você conta essa história para o seu cliente? Isso é significado. É antes da venda, trabalhar no inconsciente do cliente. Antes da venda. Antes da venda você tem que... O que diferencia? Porque a Apple vende ticket alto. A Apple vende, os iPhones são ticket alto. O que diferencia? Benefícios. Quais são os benefícios que você mostra para o seu cliente? Quais são os benefícios que você mostra para o seu cliente? Quais são? Né? Ô Luciano, mas por que comunicar diferente é muito importante? É muito importante. Nessa era hoje, se você não se comunicar com emoção, o cliente vai falar, sabe o que é para você? Vou pensar, vou falar com meu filho, vou falar com a minha filha, não compro nada na hora. Ah, Luciano, é muito importante então comunicar-se emocionalmente? É. Se você não se comunicar como a Apple se comunica, com significado, é tão importante que se você não se comunicar dessa forma, o cliente vai dizer para você que vai pensar, o cliente vai dizer para você que está caro, o cliente vai falar para você que não compra nada na hora, que vai falar com o filho dele, porque ele ainda está em dúvida, ele não viu benefícios suficiente. Ou melhor falando, ele não percebeu benefícios suficiente na sua apresentação. Ele não viu benefício suficiente para pagar 10 mil, para pagar 13 mil, para pagar 14 mil. E para aumentar as vendas e para ter segurança no fechamento, você precisa aprender a falar benefícios. O cliente não compra o colchão, o cliente compra solução. O cliente compra benefícios, só que ele tem que perceber o valor. É igual uma história que eu contei outro dia. Você vai numa praia, por exemplo, aí você chega na praia, tem lá uma barraquinha que vende uma cerveja a R$7. Aí lá na frente tem um quiosque melhor, tem uma musiquinha ao vivo, que é R$10. É a mesma cerveja, é o mesmo produto. Tá 7 na barraquinha e tá 10 no quiosque. Por que o cliente paga 10 no quiosque e às vezes não paga 10 na barraquinha? Benefícios. Lá onde paga 10 tem música ao vivo. Onde paga 10, o ambiente está com mais energia. O garçom, atendimento, benefícios. O cliente não liga de pagar um produto mais caro se ele enxergar, se ele perceber benefícios. Você quer ver um outro exemplo que a Apple faz fantasticamente e você pode fazer? Adjetivos. Ela fala, ela se comunica com adjetivos poderosos na apresentação. O iPhone 13 quase não tem diferença do 12. Quase não tem diferença de um para o outro. Mas olha o jeito que ela se comunica. Ela transforma o produto dela em algo incrível. Quer ver um exemplo? Olha aqui, está no site deles. Olha lá, ó. O chip de smartphone
mais rápido do mundo. Vou repetir, o chip de smartphone mais rápido do mundo. Se você for no produto anterior, no iPhone 12, é a mesma velocidade. Não mudou nada. Tecnicamente, só que o jeito que ela se comunica, ela transforma o chip incrível. O chip de smartphone mais rápido do mundo. Adjetivos poderosos. Você tem que usar adjetivos poderosos na sua apresentação. Vai tornar o seu colchão incrível. Quer ver outro? Olha só isso daqui. Novo sistema de câmera, dramaticamente mais poderoso. Você viu que o iPhone 13, lá o Pro, tem 3 câmeras. A terceira câmera, ela só dá um zoom maior. Quase ninguém usa. Quase ninguém usa. Ela só dá um zoom maior. Mas olha a escrita deles, olha a comunicação deles. Olha a comunicação, olha o adjetivo que eles usam. Novo sistema de câmera, dramaticamente mais poderoso. O modo de se comunicar cria desejo no cliente. O modo que você se comunica na sua apresentação do colchão, como que ele é. Luciano, então é importante eu colocar adjetivos poderosos? É. E se eu não colocar adjetivos poderosos, o que pode acontecer? O cliente vai falar que vai pensar, o cliente vai falar que vai falar com a filha, o cliente vai dizer que não compra nada na hora, o cliente vai dizer para você que ele é de um perfil diferente, que ele vai analisar. É isso que vai acontecer se você não se comunicar com adjetivos poderosos nessa era. Quer mais um exemplo? Não é só uma câmera. Ela é poderosa. Olha só, não é só uma câmera, ela é poderosa. Não é só um colchão de espuma. É uma noite bem dormida. Você entende essa transformação? Não é só uma câmera. Ela é poderosa. Não é só um colchão de espuma com densidade 33, com densidade tal. É a noite bem dormida. É um sono reparador. É isso, é o sono reparador. Olha aqui a bateria. A bateria do anterior dura 18 horas, do 12. A bateria do 13 dura 21 horas, 3 horas apenas. E olha como ela escreveu, olha como ela se comunicou. Um salto imenso na duração da bateria. Um salto imenso na duração da bateria. 3 horas. Mas é um salto imenso. Não é só um colchão de espuma, densidade 33, tecido tal, tecido tal. É um alinhamento de postura de coluna. É um sono reparador. É o móvel mais importante da casa. É um artigo de saúde. Tem esses adjetivos poderosos? Se você não se comunicar com adjetivos poderosos neste novo mercado, o que vai acontecer comigo, Luciano? O cliente vai dizer para você que vai pensar, que vai analisar, que vai falar com o filho, que vai falar com a filha, porque ele não percebeu o valor, ele não percebeu benefícios, ele não viu na sua comunicação que o colchão vai transformar a vida dele. O colchão vai transformar a vida dele. O que vai acontecer, Luciano, se eu não usar adjetivos poderosos na minha apresentação? O cliente vai dizer que vai pensar, o cliente vai dizer que vai falar com o filho, vai falar com a filha, que está caro. Você entendeu? É um salto imenso na duração da bateria. Começa a usar adjetivos poderosos. Começa a colocar a história por trás da foto. Começa a usar a história atrás da foto. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Ô Luciano, o que eu tenho que fazer então? Conta a história por trás da foto. Coloca significado na sua apresentação. Coloca significado. Olha as fotos que eu mostrei, a diferença que tem quando eu coloco a história por trás da foto. Imagina você fazendo a apresentação, se for uma apresentação muito técnica. Lembra que a Apple, ela não fala do que o iPhone é feito, mas ela fala que o iPhone realiza. É a realização.
Não importa o colchão que você vende. Não importa o colchão que você vende. O que importa é o significado que vai fazer o colchão na vida dessas pessoas. É isso que é importante para elas. Mas, Luciano, como que eu tenho que fazer isso? Você tem que educar os seus clientes. Nós temos que educar os nossos clientes a perceber esse valor, a entender isso. Você tem que educar o seu cliente. Por quê, Luciano? Porque o olhar do cliente vai ser outro. Quando você olha para uma foto daqueles dois jovens, é engraçadinho, mas quando você conta o significado por trás, aí o cliente entende, aí o olhar dele muda. Na apresentação sua, o cliente tem que olhar diferente. Ele tem que entender que será transformada a vida dele. É, exatamente, vai causar... O que vai causar isso? Vai causar um impacto na vida dele. Não adianta hoje, você tem que causar impacto na vida das pessoas. Por quê, Luciano? Porque aí o cliente vai começar a apreciar o seu colchão. Por enquanto ele está na defesa, ele está vendo como um produto. Por isso é importante você se comunicar para tornar o seu colchão em algo transformador na vida do seu cliente. Mas, Luciano, como que eu faço para a minha marca ter significado? Como que eu faço isso, Luciano? Você tem que elevar o seu nível de comunicação. Elevar o seu nível de comunicação, colocando adjetivos poderosos, contando a história por trás do produto. Aí você coloca significado. Isso não é marketing que eu estou dizendo não, viu? Não é marketing. Isso sabe o que é? É arte. Quando fala que venda é arte, quando você olha num quadro de arte, quem não entende a arte, fala, pô, fulano pagou tão caro num quadro desse, não vi nada nesse quadro. Mas quem entende da arte, quando compra um quadro, olha para o quadro, ele relembra, ele sente o significado daquela imagem que o artista fez. Aí ele paga, não sei quantos $1000, até milhões em quadros. Por quê? Porque ele entende o significado por trás daquela história, daquele quadro. Isso é arte. Quando eu falo que a gente tem que ser um artista na casa do cliente, a casa do cliente ou a sua loja, ou aonde você for atender um cliente, é um palco. E você tem que ser um artista. Quando um artista, você assiste uma série, quando você assiste uma novela, um filme, aquele ator é bom, ele emociona a plateia. Ele emociona no filme. Você até chora quando ele coloca o artista para fora, o artista no palco. É arte, isso é arte. Tem que ser um artista na casa do cliente. Tem que ser um artista. É igual eu, quando qualquer fechamento de vendas que eu fazia na época da demonstração na casa, eu tinha uma história que eu contava antes de falar o preço. A história do seu Joaquim. Luciano, qual que é a história do seu Joaquim? Essa é para um fechamento. É para fechamento. Antes de falar o preço para o seu cliente, eu falava essa história antes de falar o preço. Eu terminava a minha apresentação. O cliente queria saber o preço, estava louco para saber o preço. Preço tem momento certo de falar. Preço tem momento. Se você não preparar o seu cliente, não tem condição de falar o preço. Por quê, Luciano? É igual você entrar. Já pulou de paraquedas? Quem vai pular de paraquedas, ele sobe no avião, demora no procedimento entre subida do avião e entre todos os procedimentos, 45 minutos. Aí ele vai voar. Ele demorou 45 minutos para se preparar, para dar um salto de 30, de 40, de 45 segundos. Às vezes com medo, mas ele se joga. Por quê, Luciano? Porque ele se prepara, ele demora para se preparar. Ele se prepara para demorar. Você tem que se preparar mais para falar o preço do colchão. Preparar o cliente, preparar o palco. É a mesma coisa do fechamento da venda, da história do seu Joaquim. Como que é a história do seu Joaquim, Luciano? Terminava a minha apresentação, eu falava, o cliente perguntava, qual o valor? Ah, perfeito, vou falar o valor para o senhor. Me lembrei de uma história antes. Eu fui fazer uma apresentação e eu fui numa casa de um senhor muito rico.
E esse senhor falou assim para mim, olha, eu comprei um aparelho importado dos Estados Unidos. Você consegue ver esse aparelho aqui na minha sala de ginástica? Falei, pois não, vamos lá. Quando eu entrei na sala de ginástica dele, eu vi um equipamento enorme, do tamanho de um sofá, ele abria uma tampa, entrava lá dentro, apertava uns botões para fazer a terapia dele. Ele levantou dali, eu perguntei, seu Joaquim, qual o valor que o senhor pagou nesse equipamento importado dos Estados Unidos que o senhor comprou? Ele falou, filho, foi $10.000. Comprei pela internet, não valeu nada para mim, tá aí parado. Eu falei, posso fazer a demonstração do meu para o senhor? Ele falou, claro, você veio aqui para isso. Fiz a demonstração do meu para ele. Ele comprou na hora, foi muito mais barato do que o dele. Ele adquiriu na hora, se sentiu aliviado, sabia que ia dormir bem. Aí o cliente olhava para mim e falava, tudo bem, qual é o valor do meu? Quando eu falava o valor do meu, era mais barato do que o dele. $10.000 dava, hoje dá quanto? Dá R$60.000. O meu colchão, quando eu mostrava o preço, R$10.000 era baratinho. Isso você já usa ancoragem. Venda é arte. Arte precisa preparar o cliente para falar o preço. Se o cliente te pergunta o preço e você fala direto, perdeu a venda. Não colocou significado, não preparou o cliente. O preparo demora mais do que a ação. Você se prepara mais, demora mais, treina mais, todo preparo demora mais. O que cura o medo? Ação. Começa a agir, começa a respeitar um processo. Nós estamos elevando o nosso nível. Isso é arte. Venda é arte. Venda é arte. E eu faço um desafio com você. A partir de hoje, nunca mais venda colchão. A partir de hoje, nunca mais venda colchão. O que você quer dizer, Luciano? Venda a transformação na vida das pessoas. Nunca mais venda colchão. Venda a transformação de vida das pessoas. Isso é significado. Isso é preparar um cliente para a marca, para valorizar sua marca. Aí o cliente vai te respeitar. Aí isso faz total diferença entre vender linha alta, ticket alto. Isso faz a diferença. Comunicação com outro nível. É comunicação de um nível mais elevado. Não é sobre o colchão. Não é sobre o colchão, é sobre o que significa o colchão a partir de quando ele vai dormir. Seu João, desculpa, não é um colchão. Desculpa. Esse colchão vai transformar a sua vida. A partir do momento que o senhor dormir em cima desse colchão, o alinhamento de postura de coluna, as vértebras da coluna do senhor, ela vai ter um alinhamento. À noite, quando o senhor vai dormir, os discos intervertebrais serão reidratados. E nesse colchão comum não está reidratando. Acorda com dor, cansado. Começa a se comunicar com adjetivos poderosos. A partir de hoje. Quando você levar a sua comunicação, para um outro nível, aí você se destaca da concorrência. Ah, sim! Aí você se destaca da concorrência. Você vai se destacar da concorrência. Luciano, e se eu não fizer uma demonstração com adjetivos poderosos, o que vai acontecer? Vai travar no fechamento. Vai continuar perdendo venda. Vai continuar travando no fechamento. E como que eu tenho que fazer isso? Se comunica com significado. A Apple faz o iPhone dela ser incrível. Faça o seu colchão transformar a vida de quem vai comprar ele. Aqui, ó, artista. Artista! Significado é o que torna... O que é significado, Luciano? Significado é algo que torna o que é comum, o que é simples, em algo incrível. Isso é significado, né? Isso é significado. O que você vende? Você não vende mais colchão. Você vende transformação de vida. Você vende transformação de vida. É isso que você vende. Se você não pegar esse fio da meada,
vai ser complicado no século 21. Vai ser complicado se você não entender que venda é arte, que você é um artista na casa do cliente. Você tem que ser 80% terapeuta, 80% foco no cliente, nas dores do cliente, 20% na venda, no fechamento da venda. O cliente não se importa em pagar mais caro quando ele enxerga em você um especialista, quando ele enxerga benefícios. O que vai fazer o cliente comprar um colchão linha alta será os benefícios apresentados. Os benefícios apresentados por você. Então o que você quer dizer com isso, Luciano? Venda mais benefícios. Foque mais nos benefícios. É benefícios que o cliente quer saber. O cliente não quer saber do que o colchão tem. O cliente quer saber do que o colchão faz. É isso que o cliente quer saber. O que o colchão faz na vida dele? O que ele vai fazer na vida dele, Luciano? Qual é a dor dele que vai ser sanada? Você está entendendo esse nível de comunicação diferente? Pega essa mudança de drive, aprende com as marcas mais elevadas que você é um especialista, que você é um transformador de vida. Quando você for fazer uma apresentação, você está num palco. Não fala preço antes de preparar o cliente. Já te dei o exemplo da cerveja. Eu já te dei o exemplo do pular de paraquedas. A preparação se gasta mais tempo do que a execução. Se prepara mais o palco, prepara mais o cliente, aquece esse cliente. Ele vai estar ansioso, ele não sabe distinguir a diferença de um colchão de 2.000 para um colchão de 10.000. Para o cliente, tudo é colchão. E você é a peça mais importante para intermediar, para mostrar os benefícios para o seu cliente. Ele não sabe distinguir a diferença de um colchão de 2 para um colchão de 10. Para ele tudo é colchão. Agora, se você não preparar esse cliente, se você não mostrar, se ele não perceber valor dos benefícios, da história por trás da foto, ele vai achar caro. Então quer dizer, Luciano, que se eu não me comunicar com adjetivos poderosos, se eu não colocar significado na minha marca, o que vai me acontecer? Vai te acontecer? Sabe o quê? Vai perder venda. O cliente não vai ver ou não vai perceber valor. Sabe por quê? Você só está querendo vender logo. O cliente não quer comprar nada de vendedor. O cliente não gosta de vendedor. Por isso você tem que ser 80% especialista, terapeuta. O foco tem que estar nas dores do cliente, o foco não tem que estar no colchão. O foco do iPhone não é o iPhone. O foco do iPhone é a realização que ele realiza na vida das pessoas. Não é a câmera. Não é a câmera. Não é o colchão de espuma. É o sono reparador. Você está vendendo sono reparador ou está vendendo colchão? Qual que é que você está vendendo? O que você está vendendo para o seu cliente? Já dei para você a história do mata-leão. Se você aprender a se comunicar em outro nível a partir de hoje, você começa a se destacar. Eu faço um desafio com você. A partir de hoje, não venda mais colchão. Venda transformação de vida. Venda sono reparador. Venda alinhamento de postura de coluna. Quando mostrar um depoimento, conta a história por trás da foto do depoimento. Quando mostrar a maquete, quando mostrar a foto de um colchão, quando mostrar o colchão, conta a história por trás da marca. A nossa marca é uma empresa de propósito. A nossa marca entende que nós transformamos vidas. A nossa marca entende que quando o senhor deita no colchão, o senhor está adquirindo saúde, tendo um sono reparador. O senhor sabe que é um sono reparador. É um sono que repara todos os danos causados durante o dia nas células, nos órgãos vitais, prevenindo o senhor do infarto, de um derrame.
prevenindo o senhor de dores no dia seguinte. Vai alinhar a postura da sua coluna enquanto você dorme. É o único produto do mundo que, enquanto o senhor dorme, alinha a postura de coluna. É o único produto do mundo que, enquanto o senhor dorme, está reparando todos os danos causados de uma noite mal dormida anterior, da má alimentação do dia anterior, do estresse sofrido pelas preocupações do dia a dia, pelo desequilíbrio hormonal dentro do corpo. O sono é saúde. Os médicos dizem que uma boa noite de sono é o melhor remédio para o corpo humano. E a senhora não está dormindo bem? 80% os médicos dizem que é o colchão. Vai numa consulta de um ortopedista, fala para o seu cliente, o senhor já foi numa consulta de ortopedista com dor na coluna? A primeira pergunta que o médico faz, a primeira pergunta que o ortopedista faz para um cliente que entra num consultório com problema de coluna: quanto tempo tem o seu colchão? Ele quer saber quanto tempo tem o seu colchão. Por quê? Porque os médicos sabem que 80% das dores de coluna, o grande vilão pode ser o colchão. Se você não explicar isso para o seu cliente, você não está mostrando significado. Você está mostrando produto. Eu vejo que a maioria dos vendedores de colchão erram nisso. Eles vendem produto. Os faixas preta vendem significado. Os faixas preta trabalham em outro nível. O faixa preta prepara o cliente para falar o preço. O faixa preta conta a história por trás da foto. Começa a se comunicar com adjetivos poderosos a partir de hoje, que você vai se destacar da concorrência. A sua concorrência não sabe desse detalhe. Você está saindo na frente. O mercado está aí, o dinheiro está na casa do cliente. O cliente não se importa em pagar um colchão de 10, de 15, de 18, de 20, de 24. Ele não se importa se ele tiver condições. Ele não se importa quando ele vê e quando ele percebe que você está mostrando benefícios para o seu cliente. Mostre mais benefícios. Se comunique com adjetivos poderosos. Trabalhe com outro nível de comunicação a partir de hoje, das grandes marcas. Você não vende colchão. A partir de hoje, você vende uma transformação de vida, um sono reparador. Mas fala com significado. Fala como um artista que está num palco, que está numa cena de um filme para emocionar os telespectadores. Fala na frente, o cliente quer ver na frente dele um especialista de verdade, que entende. Porque se ele sentir isso, aumenta as suas vendas e você terá mais segurança no fechamento da venda. Esse é meu intuito, que você aumente as suas vendas em 2022 e tenha mais segurança no fechamento. É isso que atrapalha a maioria dos vendedores. Às vezes tem uma bela apresentação, mas ele é direcionado pelo cliente. Ele não direciona. Você é o diretor da cena do filme. Você é o diretor do palco aonde você está, que é a casa do cliente ou na sua loja. É você que dirige. É você que sabe as etapas. Mostre mais benefícios a partir de hoje, que você vai vender mais linha alta. O cliente só quer saber de benefício. Aí ele compra a linha alta, ele paga mais caro, porque foi percebido por ele valor agregado. A Ferrari de 5 milhões de reais para fazer custa 300 mil reais. Perdão, 300 mil dólares. Se fosse vender por 600 mil dólares, ela já teria lucro. Mas é tanto valor agregado na marca que tem gente que paga 5 milhões só pela marca. Por quê? A realização de andar numa Ferrari é outra para quem tem condição. O cliente paga, ele não se importa. Muito boa noite, espero que tenha ajudado vocês nesse episódio. Toda terça-feira, às 20 horas, tem uma aula nova, um episódio novo
Daqui para frente, só conteúdo novo. Será fantástico. Já coloca no lembrete que terça-feira que vem será outra aula fantástica. Faixa preta que se comunica em outro nível. Você vai começar a vender linha alta seguindo o que eu te expliquei aqui. Vamos para frente. O ano começou. Vamos embora. Eu preciso que vocês aumentem as suas vendas e sejam mais seguros no fechamento. Essa é a minha missão aqui para vocês. Dar segurança no fechamento para vocês. Vocês confiarem mais em si. Ter mais confiança em si próprio no fechamento, mas a comunicação tem que ser com adjetivo poderosos. Ok? Bora para frente, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, ótima semana. E o ano começou. Vamos com tudo fazer a nossa parte bem feita. Tchau, boa noite. Tchau.